Shalom Adonai a todos os inscritos e novos inscritos do canal Josué Rasgando o Verbo. Para quem ainda eu não pude falar, quero desejar a você um feliz 2021. Estamos hoje aqui no primeiro dia do ano de 2021 e eu quero estar trazendo uma mensagem super atualizada, uma mensagem de esperança, uma mensagem de vida, uma mensagem de paz em tempos de crises e turbulência. Deus tem uma mensagem esclarecedora para a sua igreja nesse ano de 2021. Deus tem uma mensagem de esperança. Em nome de Jesus, esteja atento àquilo que Deus estará falando nesse primeiro dia de 2021. Amém? Antes de entrarmos na mensagem, eu gostaria de te pedir, nos ajude se inscrevendo aqui no nosso canal, tá ok? Também, se você quiser conversar comigo, você pode fazer isso pelo Instagram. Aqui, afixado no topo dos comentários, estará o link do meu Instagram. E também queremos deixar avisado que as nossas agendas já estão abertas para 2021. Se você quiser nos convidar para estar na tua igreja, na tua cidade, no teu estado, no teu país, é só entrar em contato e será uma honra para nós, obedecendo o ídolo de Cristo, levar a poderosa palavra de Deus até a sua igreja. Amém? Vamos então... eu estava me esquecendo aqui também de outro aspecto, tá? Na terça-feira agora, às 22 horas, uma grande live no canal Povo da Fé, onde estaremos falando sobre a Igreja de Cristo, sobre o arrebatamento e se a igreja estará aqui no período dos 7 anos da grande tribulação. Se a igreja contemplará o anticristo com os olhos físicos, ok? Um tema super interessante, super atual, nesta terça-feira no canal Povo da Fé, às 22 horas. Amém? Vamos então à palavra. Nós gostaríamos de estar falando de uma maneira enfática, clara e objetiva que o arrebatamento da igreja pode se dar sim nesse ano de 2021. É bem verdade, a palavra de Deus deixa claro que o dia e hora ninguém sabe senão Deus. Porém, existem evidências e sinais que ficaram registrados na Bíblia para entendermos da proximidade, da brevidade deste grande dia. Não obstante a palavra de Deus também relatar que ele viria como um ladrão, ou seja, pegando a todos de uma maneira inesperada e de surpresa, Jesus nos deixou inúmeros sinais, evidências para que estivéssemos mais atentos e vigilantes. E todos esses sinais, todas essas evidências já estão aí. Os que não se cumpriram já estão se cumprindo nesse ano agora. Nós estamos vendo tudo à risca se cumprindo em cada um dos detalhes que foi predito por Jesus em Mateus 24, 25 e em outras passagens bíblicas. Já estamos vendo com os nossos olhos físicos. E é visando toda essa realidade dos acontecimentos que estamos vivendo, que apontam para a iminente volta de Jesus, que eu gostaria de estar trazendo aqui algo bastante interessante para a Igreja de Cristo e o porquê que isso pode se dar nesse ano de 2021. Meus irmãos, há alguns anos atrás, os globalistas, os senhores do mundo, estabeleceu uma agenda. E é óbvio que essa agenda, ela foi programada lá no inferno. Essa agenda, nada nela é por acaso, por coincidência, tá? E essa agenda, ela tinha pelo menos 2 datas muito importantes e específicas. Uma dessas datas é 2023, que já vem há anos sendo pronunciada, sendo apontada de maneira subliminar em comerciais, em revistas, comerciais como comerciais do Banco Itaú, revista como a The Economy, que também é uma revista dos senhores do mundo, e em suas capas sempre eles estão dando uma sinalização do que eles estão fazendo, do que eles estão programando para este mundo. E todos esses estão a serviço do globalismo, da nova ordem mundial, da implantação do governo do anticristo.
Posto isso, então, nós tínhamos, então, a princípio, então, o calendário, uma data muito importante, especial, que eles estão aí já divulgando e trabalhando já há alguns anos, que é 2023. Porém, não sabemos o que ocorreu, o que aconteceu, o que o inferno percebeu, o que Satanás percebeu, que eles começaram a dar uma acelerada. Algumas coisas que eram para 2023, eles já estão implantando, trabalhando, operacionalizando já nesse momento. Talvez eles perceberam, o inferno notou alguma coisa que está muito prestes a acontecer e entendeu que precisava agilizar. E para agilizar coisas que eles iriam implantar em 2023, eles sabiam que se o mundo, se a sociedade estivesse de uma certa forma confortável, estabilizada, seria difícil impor isto, seria difícil enfiar goela abaixo certas determinações que precisaria de um tempo hábil para se trabalhar na mente, no psicológico, no coletivo. E então, o que ocorre? Nós vamos perceber que eles promoveram um catalisador. Eu costumo chamar isso de catalisador, por quê? Porque na física, na química, né, existem agentes catalisadores. Qual é a função de um agente catalisador? É acelerar um processo químico, certo? Se você está fazendo uma composição química ali e quer acelerar essa reação química, quer acelerar esse processo, essa mistura, você pode adicionar catalisador para acelerar aquele processo. E então, eles tiveram que lançar um catalisador para enfiar goela abaixo do mundo, do planeta, algumas coisas que sem esse catalisador eles não conseguiriam impor, implantar. E está relacionado à disciplina, está relacionado ao fato de controlar pessoas, de controlar multidões, de controlar a religião, de controlar a economia, de controlar a política. Então, o que ocorre? Lançaram esse vírus. Esse vírus, meus irmãos, ele é um catalisador. Por quê que eu digo que ele é um catalisador? Porque muitas coisas que eles conseguiram por conta desse vírus, talvez eles demorariam anos para conseguir numa boa, se não fosse esse catalisador. Por exemplo, dar uma ordem para fechar todas as igrejas. Como que eles conseguiriam fazer isso se não fosse através desse agente catalisador? Por exemplo, dar ordem que quer todo mundo dentro de casa. Como conseguiriam isso se não fosse através desse catalisador? Por exemplo, proibir as pessoas de viajar de um estado para o outro, de um país para o outro. Como conseguiriam isso se não fosse através desse catalisador? Se vocês pararem para prestar atenção, vocês vão perceber que inúmeras coisas que anteriormente era visto como teoria da conspiração, ou então as pessoas diziam, não, isso eles nunca vão conseguir fazer no mundo, isso eles nunca vão conseguir fazer com a sociedade. Vocês perceberam que eles conseguiram e conseguiram numa boa, numa facilidade, por conta do quê? Desse agente catalisador. E se lançaram esse agente catalisador para acelerar tudo isso, é porque eles estão percebendo alguma coisa no mundo espiritual e Satanás deu uma ordem, precisamos acelerar, precisamos abreviar algumas coisas que era para 2023, nós vamos ter que acelerar e já estão implantando, tal como o grande reset mundial. O grande reset que vai mexer diretamente na economia, na política, na religião, só será possível nesse ano de 2021 graças a esse catalisador chamado Covid-19. Esse catalisador está facilitando para tudo isso. Esse grande reset mundial é um grande argumento para eles estarem aplicando ele em 2021 justamente por conta dessa pandemia. Presta bem atenção em um detalhe. Nós estamos percebendo, nós estamos notando que o que eles vão fazer nesse grande reset mundial nunca conseguiriam fazer se o mundo não tivesse vivendo esse pânico.
se o mundo não tivesse vivendo esse caos, se o mundo não tivesse vivendo essa crise. Você está entendendo? E tudo isso aí é a abreviação de muitas coisas que só seria possível talvez em 2023. Além desse aspecto, como eu citei aqui, que ainda há uma data muito importante e específica dentro do calendário satânico, globalista, da nova ordem mundial, que é 2030. 2030. E esse 2030 é algo estabelecido pela ONU. Eu já tenho explicado que a ONU, ela é uma agência do inferno na face da Terra. A ONU, ela está a serviço de Satanás. Esquece esse negócio de que a ONU é a Organização das Nações Unidas para promover paz, estabilidade e segurança. Esquece isso aí. Isso aí é um discurso furado, um discurso barato. A ONU está a serviço da nova ordem mundial. A ONU está a serviço do anticristo. A ONU está preparando o caminho para esse governo mundial do anticristo e também preparando as massas para após o arrebatamento da igreja. E aí então, essa agenda 2030 seria o que iria culminar para deixar o mundo do jeito que o anticristo quer, para deixar o mundo dentro do que ele estabeleceu. Porém, se uma pessoa desavisada for dar uma olhada na agenda 2030, eles colocam tudo de uma maneira bonita. Se você ler as 17 metas da agenda 2030, você vai dizer, mas tudo isso aqui é bom. Você quer ver aí um detalhe? Nota só, o primeiro tópico da Agenda 2030 da ONU, você vai falar assim, mas isso é bênção, isso é bom. Erradicar a pobreza. Bonito, né? Primeira meta, erradicar a pobreza, não vai ter mais pobre. Ou seja, Jesus mentiu quando ele disse, o pobre sempre vocês vão ter entre vocês, né? Então, já o anticristo já colocou isso aqui como o primeiro tópico. Nós vamos erradicar, acabar com a pobreza. Tá entendendo quem está por trás disso? Eu vou acabar com a pobreza, vou erradicar com a pobreza. Só que muitos não entendem, né? Que talvez para acabar com a pobreza, talvez eles não tenham temor algum, se necessário for, usar alguns métodos para eliminar multidões de pessoas, multidões de seres humanos. Você está entendendo como acaba-se com os pobres? 2. Acabar com a fome. Nossa, pastor Josué, que lindo isso, acabar com a fome, mas isso não pode ser uma coisa do inferno, isso não pode ser uma coisa do anticristo. É o que ele vem promovendo. Tanto é que quando o primeiro selo é aberto, ele sai num cavalo branco, vestido de branco, imitando a Jesus, promovendo e prometendo paz, segurança, justiça. Você está entendendo? Então o segundo tópico é acabar com a fome. E também, né, mais uma vez a gente entra no aspecto, né, talvez com algumas picadinhas por aí, eles podem reduzir um número enorme de esfomeados, não é verdade? 3. Saúde e bem-estar. Oh, maravilha, pastor. Olha que bênção. Saúde e bem-estar. Nossa, a gente que depende do SUS, 3, 4 meses para conseguir marcar uma consulta com um especialista, fazer um exame, ele vai acabar, ele vai entrar aqui com a saúde e bem-estar de uma maneira maravilhosa. Vocês estão entendendo de quem é essa agenda aqui? 4. Educação de qualidade. Nós já vimos aqui, principalmente aqui de São Paulo, já vimos essa educação de qualidade, né? Ensinando para as crianças, né, a ideologia de gênero, ensinando para as crianças que não tem problema nenhum o menino gostar de menino, a menina gostar de menina. São esses tipos de educação de qualidade que eles querem estabelecer no planeta inteiro. 5. Igualdade de gênero, o nome aqui já diz tudo, né? Igualdade de gênero. Só que quando você vai ler lá, eu já li todos esses tópicos lá na Agenda 2030, depois você pode consultar. Só que quando você vai ler lá, se você tiver desavisado, você vai ver que eles vão falar uma coisa que é agradável aos olhos. Olha, nós notamos, por exemplo, que no mundo inteiro as mulheres trabalham mais do que os homens. As mulheres trabalham mais e ganham menos. Não, nós queremos acabar com tudo isso aí, vamos igualar isso aí. A princípio o discurso é esse. Sabe? Igualar o salário do homem com o salário da mulher, igualar a carga horária de trabalho do homem com a carga horária de trabalho da mulher. Tudo isso parece muito lindo quando você olha na agenda, mas quando você vai ver nas entrelinhas, nos pormenores, você vai ver coisas infernais. 6.
água potável e saneamento básico. Olha só, aqui no Brasil, há mais de século estão tentando dar água potável e saneamento básico para o Nordeste. Eles estão querendo colocar tudo isso aqui à disposição do planeta até 2030. Né? Quem está por trás dessa agenda, né? 7. Energia limpa e acessível a todos. Quantas pessoas que aqui no Brasil, por exemplo, né, não tem uma energia elétrica, não pode ter um televisor, um rádio, não pode ter nada, porque não tem uma energia elétrica, estão privados de energia elétrica. Ele vai distribuir energia elétrica limpa para todo mundo, não só energia elétrica, como outras fontes de energia também, né? 8. Trabalho decente e crescimento econômico. Maravilha, né? Trabalho crescente e crescimento econômico. Olha o que eles estão fazendo com a economia aí. Tudo isso que eles estão fazendo com a economia é eles. Por que eles estão fazendo tudo isso com a economia? Vocês estão prometendo aqui esse crescimento econômico. Porque na realidade é o seguinte, eles querem primeiro gerar um caos, jogar a sociedade lá embaixo, massacrar a sociedade, humilhar, para depois chegar e falar, não, eu tenho a saída, eu tenho a solução, eu vou promover isso. Né? 9. Indústria, inovação e infraestrutura. Isso aqui é a Revolução 4.0, onde eles vão colocar robô em todas as indústrias, né? E a realidade é que, de fato, não vai ter mais emprego para todo mundo. Mas dentro dessa agenda também, eles já têm aí uma Bolsa Família global. Você está entendendo? Quem não conseguir trabalhar vai ter a sua renda mínima. Já foi testado isso em vários países com essa pandemia, né? Aqui no Brasil começou com 300, depois passou para 600, não é verdade? E a ideia deles é deixar isso para sempre. Vocês estão... Ah, mas isso é bom, pastor, é legal. É bom que você fica na mão do governo. Tá? Se você não fizer o que ele faz, o que ele quer, você morre de fome, você passa fome, você não tem alimento para tua família. 10. Redução das desigualdades no país. Ah, que coisa maravilhosa! Redução das desigualdades nos países. Sim, isso é uma coisa boa, maravilhosa, né? Eles que estão querendo fazer a redução da desigualdade são os que estão promovendo essa desigualdade, porque cada vez mais os bilionários aumentam e os miseráveis se multiplicam. 11º, redução das desigualdades também nas cidades, tá? Dando acesso a moradias dignas e saudáveis. 12º, consumo e produção responsável. 13º, ação contra a mudança global do clima. É essa ladainha aí, ó, do aquecimento global, que verdadeiros cientistas já comprovaram que isso é uma mentira, que isso é uma falácia. Você pode consultar, por exemplo, um cientista, um grande professor climatologista aqui do Brasil, chamado Ricardo Felício. O homem manja muito dessa questão de clima. E o homem fala de uma maneira muito didática dessa falácia do aquecimento global. Ricardo Felício é o nome dele, pode consultar aí na internet. 14º, água e vida, preservação da vida marinha e terrena. Ou seja, né, vamos cuidar dos animais do mar, do oceano. Vai ser assim uma maravilha, vamos transformar isso aqui em um verdadeiro paraíso. Isso aqui vai voltar a ser o Éden. 16º, paz, justiça e instituições eficazes para implantar isso. Paz e justiça, olha quem está promovendo, o anticristo, ok? E o 17º, né? Parcerias e meios de implementação e desenvolvimento sustentável. Então, tudo isso, meus irmãos, eu passei aqui de uma maneira muito rápida, claro, mas quando você vai pesquisar, estudando, entrando nas entrelinhas, você vai ver o tanto de atrocidade que é colocado no meio dessas cláusulas que eu citei aqui. E tudo isso preparando para a implantação desse governo do anticristo. Então a realidade é que tudo isso aqui eles querem que esteja a pleno vapor já em 2030. Ou seja, Satanás fez algum cálculo e ele chegou à conclusão que no máximo em 2030 tudo isso aqui tem que estar consumado, tudo isso aqui tem que está pronto, está operacionalizando. Então, o que ocorre? Se a gente calcular aí, eles fazendo essa agenda aí de até 2023, né, eles estão próximos, porque Satanás não tem também noção exata, guarde isso. Satanás não tem noção exata, então ele tem a proximidade. Então, o que ocorre? Satanás, por algum motivo ou outro, ele está entendendo que
Antes de 2023 acontece o arrebatamento da igreja. Ele está entendendo isso. E ele está aí calculando que de 2023 a 2030 é esse governo de 7 anos do anticristo, aonde ele está já preparando tudo isso aqui. Porque esse governo, ele já vem sendo elaborado há anos. Esse governo de 7 anos do anticristo não vai ser assim, ele chegando, assumindo hoje e falar, agora eu vou sentar para elaborar projeto. Não, esse projeto já está saindo do coração de Satanás, do centro do inferno. Você está entendendo? E Satanás agora já colocou na mão da ONU. Eu quero que você já comece a agilizar isso aqui, Já comece a preparar tudo isso aqui. E se Satanás, que conhece mais a Bíblia do que eu e você, se Satanás, que conhece mais o mundo espiritual do que eu e você, está agilizando, está correndo, está preparando tudo isso, é porque ele sabe que alguma coisa vai acontecer. E dentro dos cálculos de Satanás, ele está crendo que de 2023 a 2030 é ele que vai estar por aqui, certo? Não estou dizendo que ele tenha que ele acerta, mas uma coisa é certa, ele tem uma forte evidência. Satanás, ele trabalha com essas questões de data. Quer que eu te prove que ele trabalha com essas questões de data? Quando Deus fala assim para Abraão, Abraão, olha, os teus descendentes, eles vão viver 400 anos como escravos em terra de estranhos. Mas quando der 400 anos, eu vou levantar um libertador e vou tirar o seu povo dessa terra e vou levar para uma terra que eu vou estar te dando. Satanás escutou Deus falando isso para Abraão. Sabe o que aconteceu quando completou os 400 anos lá no Egito? Satanás disse assim, Deus falou lá atrás para Abraão que agora ele levantaria aqui um libertador para tirar o povo dele daqui. É agora que eu vou impedir. O que Satanás fez para tentar impedir o plano de Deus quando deu os 400 anos? Ele entra no coração de Faraó e diz para Faraó, mate todas as crianças do sexo masculino, não deixe mais nenhuma sobreviver. Vocês estão entendendo o negócio? Vocês estão percebendo como é que Satanás... Ele calculou, ele contou. E é lógico que Deus, que estava no controle, não permitiu que o libertador fosse assassinado com outras crianças. E Moisés, pelo contrário, Deus mostrando que estava no domínio e no controle da situação, ainda colocou Moisés para ser cuidado, educado e criado dentro do palácio de Faraó. Você está entendendo? Quer mais outra evidência de que Satanás trabalha com datas, que ele fica atento aos calendários? No nascimento de Jesus. Quando os magos chegam ali e anunciam que viram a estrela dele e que ele já tinha nascido, Herodes então é possuído por um demônio. E esse demônio então entra no coração de Herodes e diz assim, olha aí, cuidado, o seu trono está em risco. Se nascer o rei dos judeus, você pode perder o seu trono. E o que ocorre, da mesma forma que aconteceu lá no Egito, Herodes também lança a mesma ordem. Quando ele percebeu que foi enganado pelos magos que foram por outro caminho e não voltaram até ele, ele faz o quê? Lança um decreto matando todas as crianças de 2 anos para baixo. Ou seja, para não correr o risco, porque já havia se passado um período, quando ele percebeu que tinha sido enganado e ludibriado. Então ele falou assim, para não correr risco, eu vou fazer os cálculos aqui, para não correr risco, eu quero que mate todas as crianças de 2 anos para baixo. Liquide todas. Você está entendendo? Satanás, ele fica atento com as datas, com os períodos. E é óbvio que não será diferente, meus irmãos. Entenda uma coisa, se ele está agilizando, colocando catalisador, acelerando algumas coisas que era para 2023, já preparando essa agenda do seu governo, porque essa agenda aqui não é da ONU, essa agenda é do governo do anticristo. São promessas do anticristo, são propostas do anticristo. Você está entendendo? E se ele já está fazendo isso, é porque ele já percebeu alguma coisa no mundo espiritual que eu e você, talvez, por nossa cegueira espiritual, por nossa dureza de coração, por falta de conhecimento bíblico, ainda não captamos. Mas Deus está nos alertando. Olhe para essas situações do Egito, na matança dos bebês do sexo masculino, no nascimento de Jesus, na matança, ele acompanha os calendários, ele acompanha as datas, ele acompanha as profecias, você está entendendo? E ele está acompanhando datas, profecias, e ele sabe que alguma coisa está muito prestes a acontecer. Ele está, inclusive, acelerando algumas coisas, utilizando-se desse catalisador. E nesse ano de 2021, haverão outras coisas sinistras para acelerar alguns processos que precisam estar prontos
antes do arrebatamento da igreja. Você está entendendo? Então, em nome de Jesus Cristo, entenda uma coisa: quem está nos dando a sinalização de que o arrebatamento pode acontecer nesse ano de 2021 é o próprio inferno, com a aceleração das suas agendas. É o próprio inferno utilizando-se desses meios de catalisador para que a sociedade, para que a humanidade aceite de maneira passiva ordens, leis que não seriam aceitas se não fosse esse catalisador. Receba essa palavra e esteja atento e vigilante. Seja como as virgens prudentes, que a tua lâmpada esteja cheia de azeite, que a sua lâmpada esteja preparado para esse grande dia, para esse grande momento. Eu e você talvez estamos duvidando, achando que vai demorar muito tempo, mas o nosso adversário, ele está trabalhando 24 horas por dia, de maneira acelerada, porque ele está entendendo que está muito perto a volta de Jesus. Ele está entendendo que não falta mais nada para esse momento, e ele está dando ordem de lá do inferno: acelerem, 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 porque o homem lá em cima vai dar ordem. Acelerem, porque o homem lá em cima já está em pé. Acelerem, porque o homem lá em cima já está colocando o seu exército de prontidão. Satanás sabe disso. Satanás tem acesso a coisas do mundo espiritual que eu e você não temos. E ele está nos sinalizando, ou seja, Deus está falando assim: ei, olhe para as ações do teu adversário, igreja, olhe para as ações do inferno, igreja, com as suas agendas nesse mundo, e entendam que o próprio inferno está entendendo que a minha volta, que o arrebatamento está muito prestes a acontecer. Amém? Então, em nome de Jesus, compartilhe essa mensagem. Milhões de pessoas afastadas do caminho do Senhor, milhões de crentes que não oram mais, que não jejuam mais, que não buscam mais a presença de Deus. Desperta tu que dorme, desperta tu que dorme, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Compartilhe ao máximo essa mensagem, principalmente para pessoas que estão afastadas dos caminhos do Senhor, tá ok? E na terça-feira, às 22 horas, estaremos lá na grande live no canal Povo da Fé, sobre esse período da grande tribulação, se a igreja estará ou não estará, sobre o período do anticristo, se veremos com os nossos olhos físicos ou não. Amém? E seja qual for a tua linha teológica, pré-tribulacionista, mesotribulacionista, pós-tribulacionista, seja qual for, todos nós devemos estar atentos e vigilantes. Essa é uma grande verdade. Amém? Seja qual for a tua linha teológica, o importante é saber que todos nós precisamos estar preparados, com um azeite na lâmpada. Seja pré, seja meso, seja pós. Esteja com a sua lâmpada cheia de azeite a partir de agora. Amém? Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Um beijo no teu coração.